Irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, estamos iniciando o nosso culto de adoração a Deus e eu convido a todos para participar com alegria. Vamos colocar nosso louvor, nossa mente e coração na presença do Senhor. Vou ler para vocês o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 1, que é o Cântico de Ana, e diz assim: O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então, diante deste cântico tão lindo, onde ela entregou a alma dela para Deus naquele momento, que nós possamos cantar agora com a equipe de louvor. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Participe, cante conosco, permita que os louvores, que as orações e que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Vamos ao culto? Então, que possamos ter um coração dedicado ao Senhor, os olhos do nosso Senhor estão atentos aos nossos pedidos, às nossas atitudes, que possamos ter um coração voltado para obedecer a palavra do Senhor, porque Deus vê tudo e fortalece os seus filhos. Vamos orar, irmãos? Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, eu te agradeço pelo que o Senhor é. Eu te agradeço porque nada tem faltado para nós. Que possamos sempre abençoar os nossos irmãos. O Senhor sempre supre as nossas necessidades. O Senhor sempre nos dá muito mais além do que pedimos, pensamos e imaginamos. E com isso a gente é capaz de abençoar os outros irmãos também, ó Pai. Eu te peço por todas as pessoas que estão em dificuldades, que estão enlutadas, que estão internadas, desempregadas. Deus, visite agora cada uma delas, que os teus olhos estejam atentos, e os teus ouvidos atentos ao clamor do teu povo, ó Senhor. Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos irmãos e amigos que não são da nossa igreja, mas que assistem conosco aos nossos cultos e cuja cooperação é muito apreciada por nós. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês e sobre todas as suas famílias e sobre todo o povo de Deus. Vamos ler a palavra de Deus destinada para a meditação de hoje. Leiamos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus capítulo 14, versículos de 15 a 21. O nosso tema é a provisão divina para nós. E a verdade central é: a provisão divina para nós deve ser considerada em seu significado. Nós somos alvo da provisão divina a cada dia, mas muitas vezes não avaliamos o que ela significa. E este é o nosso propósito: avaliar o significado da provisão divina para nós. Essa história da multiplicação dos pães
é relatada nos 4 evangelhos, porque é uma passagem muito importante. Ela nos mostra como é que Deus provê para nós as coisas para a nossa sobrevivência. Falo de provisão. Provisão é o conjunto dos recursos destinados à sobrevivência ou à execução de um determinado propósito. Em Filipenses 1, verso 19, o apóstolo Paulo considera os recursos para pregar o Evangelho como sendo uma provisão do Espírito Santo. Então, provisão pode ser considerada como recursos para alcançarmos um objetivo. A história da multiplicação dos pães e dos peixes ensina que a dispensação da provisão divina cumpre planos, cumpre propósitos dentro de um plano de Deus. Vamos ver então o que significa para nós provisão de Deus em nosso favor. E vamos tentar aproveitar estes ensinamentos. São 3 significados que eu retiro desta passagem. Primeiro, a provisão divina para nós significa o suprimento das nossas necessidades de sobrevivência. A passagem diz: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Na multiplicação dos pães, a provisão para aquela multidão era a provisão de comida, era a provisão de alimento. E se focaliza então que havia um rapaz que tinha um lanche formado de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Vamos fazer 2 comentários sobre essa questão. Primeiro, a provisão divina visa a garantia da nossa sobrevivência e não necessariamente a produção de prazer. Temos ouvido falar que o propósito de Deus é nos dar condições de vida, é satisfazer as nossas necessidades de sobrevivência. Fala-se muito que uma coisa é a necessidade, outra coisa é o desejo. A necessidade é aquilo que imprime em nós a busca por recursos de sobrevivência. Mas há certas coisas que nos dão prazer e que não têm a ver com a nossa sobrevivência. Aqui nessa passagem, a provisão de Jesus, a provisão divina, tende a garantir a nossa sobrevivência. Há 3 tipos de provisões que eu quero mencionar aqui para vocês. Lemos na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 18, o que nós chamamos de a provisão de Abigail. Abigail era a mulher de um homem rico chamado Nabal. Davi estava naquela região foragido, fugido de Saul. Nabal era muito beneficiado pela presença de Davi, porque Davi com seus soldados evitavam que Nabal fosse assaltado, que a sua fazenda fosse depredada. A presença de Davi evitava que Nabal fosse vítima de assaltantes, de bandidos e de homens violentos. Certa ocasião, Davi mandou pedir a Nabal alimentos, provisões. Mas Nabal não quis dar. Nabal desconsiderou Davi
e não liberou as provisões para o sustento de Davi e dos seus soldados. Abigail viu que aquilo estava errado, porque Davi era bom para eles, era bom para Nabal, era bom para sua fazenda. Então Abigail resolveu enviar provisão. Ela preparou pães, vinhos, cordeiro assado, trigo tostado, passas e bolos de figo. Esta foi a provisão de Abigail para Davi, a fim de que eles fossem alimentados. E a provisão de Jesus? A provisão de Jesus era pães de cevada, que eram alimentos de pobre e de animais. A cevada custava metade do preço do trigo. Geralmente as pessoas faziam pães com trigo, mas os pobres às vezes não podiam comprar o trigo, então compravam a cevada, que era mais barato. E esse pão de cevada, esses pães de cevada, 5 pães, que são mencionados no texto, eram esses pães de gente humilde. E também peixinhos. O Evangelho de João fala que eram peixinhos. O que eram peixinhos? Peixinhos eram os peixes pequenos que eram deixados na praia quando os pescadores chegavam com seus pescados. Os pescadores deixavam aqueles peixes que não tinham valor comercial, e esses peixinhos deixados na praia eram recolhidos pelos pobres e eram levados para que eles se alimentassem. Então, a provisão de Jesus era 5 pães de pobres, 5 pães de cevada, e 2 peixinhos de pobres, peixes que eram deixados para os pobres, que os pobres recolhiam na praia. Bom, a provisão de João Batista. João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. É interessante notar que nós, seres humanos, nós precisamos, os seres vivos, né? Nós precisamos de proteínas, carboidratos e gorduras para a nossa nutrição. Os gafanhotos davam proteína e gordura. E o mel dava os carboidratos. Não sabemos qual o sabor do gafanhoto, mas essa era a provisão de Deus para João Batista. Ele vivia nos desertos e se alimentava de gafanhoto. O que eu estou dizendo aqui é que a dieta, a provisão de Deus para nós, não implica em uma provisão sofisticada, mas uma provisão simples. Essa provisão simples é suficiente para a alimentação. É interessante observar que os pais têm muito problema com a alimentação dos filhos. Os pais devem entender que os filhos precisam da alimentação nutritiva e não que agrada o paladar. Muitas crianças são desnutridas porque comem muita comida que não tem o valor nutritivo necessário. O alimento do rico pode ser sofisticado e pode ser até mais saboroso. Mas a comida do pobre, o feijão com arroz, alimenta tão bem quanto a comida sofisticada do rico. A proteína do mocotó
é tão boa quanto a proteína da picanha. Só que a picanha agrada mais ao paladar. De forma que Jesus não estava preocupado em dar uma comida sofisticada. Ele estava preocupado em dar um alimento que nutrisse as pessoas, que servisse de nutrição para as pessoas. Então a providência de Deus não visa atender os nossos desejos, mas pela providência nós vamos conseguir sobrevivendo. Pois bem, este é um dos comentários que tenho aqui a fazer com relação a esta questão. O alimento nem sempre precisa ser saboroso. Ele precisa ser nutritivo. Não é preciso comer comida sofisticada. Eu vejo que nas cestas básicas que são dadas, a gente até vê na televisão, não tem nada sofisticado. Certo? É aquilo que é simples, mas aquilo é maravilhoso. Alimenta de forma maravilhosa. O outro comentário que eu quero fazer é que a provisão divina, mesmo que seja essa provisão simples, deve ser vista como dádiva de Deus. Todo alimento deve ser visto como dádiva de Deus. O versículo diz: tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, ergueu os olhos aos céus e o abençoou. Jesus dispunha desses pães de pobre e peixinhos de pobres. Mas Jesus não desvalorizou esse alimento. Ele deu graças a Deus. Eu imagino, irmãos, que Jesus foi várias vezes recebido para jantar em casas de pessoas ricas. E também ele se alimentou em casas de pessoas pobres. Mas ele sempre dava graças. Ele sempre levantava os olhos aos céus e ele reconhecia que a fonte da nutrição é de Deus. A fonte da vida e da sobrevivência é de Deus. E o texto diz que ele tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Aqui, esse abençoar o alimento significa que ele reconhecia o alimento como sendo uma dádiva de Deus. Então, nós aprendemos da provisão divina que o alimento não tem que ser sofisticado, mas sempre tem que ser motivo de gratidão. No meu tempo de adolescência, nós estávamos trabalhando num local e entre as pessoas que estavam trabalhando havia um irmão já de certa idade, já abatido, e na hora do almoço a gente cada um abria a sua marmita, que as esposas, no meu caso minha mãe, preparava, e no caso do irmão Joãozinho, a esposa dele e os outros também. As esposas preparavam a comida. E nós abríamos a marmita na hora do almoço. E um dia eu fiquei observando que esse irmão Joãozinho, que era um negro, ele abriu sua marmita e eu verifiquei que a marmita dele estava com feijão, farinha de mandioca e um pedaço de bucho. Bucho é o estômago do boi, ou do mamífero, ou do ruminante. O bucho é o estômago dos animais que ruminam, do boi, da cabra, da ovelha. E quando se matava o boi, naquela ocasião, matava-se o boi, e as pessoas iam comprar a carne. Mas quem tinha muito pouco dinheiro comprava o bucho, levava o bucho. Hoje a gente come o bucho cortado em tirinhas, que chamam de dobradinha. Mas era barato. O bucho era o que, se ninguém quisesse, dava para os cachorros. E eu vi a marmita daquele irmão, feijão, farinha e um pedaço de bucho. Alguns começavam a comer. E ele segurava a sua marmita, levantava os olhos para o céu e ficava agradecendo. Até hoje eu me emociono com esta cena. Aquele irmão, uma comida tão simples e tão grato a Deus.
Às vezes nós ouvimos até briga em família por causa de comida. O marido briga, os filhos brigam, xingam, reclamam. Mas Deus nos pretende abençoar com coisas simples. Deus nos pretende preservar com coisas simples. E é isso que aprendemos aqui. A comida que Jesus deu era comida de pobre. Agora, aquelas pessoas, eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Entre aquelas pessoas que vão comer esse pão, tinha gente rica, mas não tinham comida ali. Então Jesus falou, olha, vou dar para vocês o que nós temos aqui. Esse menino tem um lanche, nós vamos usar esse lanche. E assim, ricos e pobres comeram uma comida humilde. E todos foram alimentados. Por essa razão, eu quero recomendar aos pais que têm filhos pequenos, para ensiná-los a comer coisas simples que sejam nutritivas. A polenta, o feijão com arroz, a salada, a batata, e não ficar pensando em comida sofisticada do McDonald's, ou comidas que só têm aparência e sabor e pouco valor nutritivo. O que Jesus deu para os seus ouvintes ali naquele dia foi comida simples, de pobre, mas muito nutritiva. Em segundo lugar, a provisão divina para nós significa a exigência de participação humana. A provisão de Deus é aquilo que Ele realiza em nosso favor. Mas, apesar de que Deus é generoso e nos abençoa com muitas coisas maravilhosas, Ele espera a nossa participação. Jesus, responsabilizou os seus discípulos, porque eles disseram, mestre, manda esse pessoal ir embora, porque já é tarde. E aqui eles não têm o que comer. E Jesus falou para eles, dai-lhes vós de comer. O fato é que Jesus responsabilizou os discípulos pelo sustento das pessoas. Exigiu responsabilidade e também generosidade. A provisão divina exige generosidade. O que falaram para Jesus? Um rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes disse, trazei-nos. A comida que havia naquela região, naquele local, era a comida que fazia parte do lanche de um adolescente ou de um menino que havia comido, apanhado pão de cevada e possivelmente ter ido buscar os peixinhos na praia. Ele tem esse lanche. Mas Jesus pede a ele o lanche. Esse menino que tinha um lanche humilde era generoso. Jesus falou com ele e os discípulos trouxeram aquele lanche. Quer dizer, o lanche que foi servido para alimentar uma multidão foi trazido pela generosidade desse menino. Ele estava abrindo mão do seu lanche para que outros pudessem ser alimentados. Jesus precisava daquele lanche e Jesus contava com a generosidade. Generosidade é aquela disposição de fazer o bem ao outro. Às vezes, o que falta para o meu vizinho se alimentar é o que está sobrando na minha despensa. E eu, por falta de generosidade, não procuro saber se o meu vizinho está precisando de algo que eu tenho ali. A provisão divina sempre vai necessitar da prática da generosidade. Deus proveu o mundo com coisas maravilhosas e nós, humanos, na nossa generosidade, distribuímos. É a generosidade. E a terceira discussão
é sobre sobre a ação. A provisão divina exige ação. Jesus deu àqueles discípulos várias tarefas. Eu quero focalizar só uma. O texto diz: depois de ter partido os pães, deu-os aos seus discípulos e esses à multidão. Prover, alimentar, sustentar, sempre dá trabalho. Às vezes eu vejo na televisão o trabalho que as pessoas têm levando cesta básica para alguns lugares. Na nossa igreja, alguns irmãos estão distribuindo essas cestas. E eles têm trabalho, gastam o seu tempo, gastam a sua energia. Eles agem. A provisão divina, portanto, exige responsabilidade nossa, de todos nós. Exige generosidade e também o agir, a ação. Meu terceiro argumento diz o seguinte: a provisão divina significa um estímulo para buscarmos a palavra de Deus. Veja o que diz o texto. Vendo aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. O Evangelho de João, que também, com Mateus, Marcos e Lucas, narra a multiplicação dos pães e dos peixes, chama esses eventos de sinais. Ou seja, o milagre é um sinal. E algumas pessoas perceberam qual era o sinal. Eles comeram pão, se alimentaram, e qual era o sinal? O sinal é que estava diante deles a palavra de Deus. Porque eles reconheceram Jesus como profeta. Ora, o profeta era a boca de Deus. No Velho Testamento, quando se falava do profeta, se referia ao que Deus fala. Estes homens que reconheceram que Jesus era o profeta, estavam dizendo o seguinte: ele nos deu o pão, agora nós sabemos que ele também nos pode dar a palavra de Deus. O pão e a palavra. Nós devemos dar prioridade à palavra de Deus sobre todas as dádivas materiais. Comer o pão, comer os peixes, era uma dádiva. Mas o que Deus pode falar é dádiva maior. Eu separei para ler aos irmãos o que foi escrito em Deuteronômio 8, versículo 3. Diz assim: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que nem tu, nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Disso vive o homem. Essa passagem foi citada por Jesus, quando ele foi tentado por Satanás. Jesus não tinha pão, estava sem comer 40 dias no deserto. E Satanás veio a ele e disse para ele: se você é o Filho de Deus, faz essas pedras se transformarem em pães. E Jesus falou: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós aprendemos na lei no ensino de Deuteronômio é que Deus não deu a eles o pão que eles costumavam comer. Nós lemos que as comidas do Egito eram muito sofisticadas. Eles gostavam da panelada de carne com legumes. Eles gostavam das frutas deliciosas do Egito. Agora, no deserto, eles não têm a comida que tinham no Egito. Eles não tinham pão, eles não tinham carne. De onde vinha a proteína? De onde vinham os carboidratos?
De onde vinham as gorduras? Jesus deu para eles o maná. O maná era um alimento que eles não conheciam, que os pais dele não conheciam, mas era um alimento milagroso. E comendo maná, eles tinham proteína, eles tinham carboidratos e eles tinham gorduras. E Moisés disse que Deus fez aquilo de propósito. Porque se Deus quisesse, podia dar a eles carne de ovelha, podia dar a eles carne de cabras, animais, vários mamíferos. E Deus não deu a eles aquilo. Deu uma comida totalmente estranha, que ninguém gostava. E Moisés diz que Deus fez aquilo para que eles entendessem que a palavra é mais importante do que o pão. Quando uma pessoa recebe uma cesta de alimento, isso não é tudo. Ela também precisa receber a palavra de Deus. No geral, a nossa ênfase é em dar as proteínas. Mas nós não damos, na maioria das vezes, a palavra de Deus. A provisão divina significa que é preciso considerar a importância daquilo que Deus nos fala. Porque o Deus que provê a minha comida é também aquele que provê a minha salvação. O Deus que provê o meu alimento é mesmo aquele que me supre da verdade. E eu não posso, ou nós não podemos, abrir mão da verdade e só queremos o alimento. Dessa maneira, então, aprendemos que, ao recebermos a provisão divina, nós devemos concluir que também precisamos receber o cuidado espiritual de Deus, ouvir a sua palavra. O profeta é aquele que fala por Deus. A palavra de Deus vem por meio do profeta. E aquelas pessoas entenderam que tanto foi importante comer o que Jesus estava dando, quanto ouvir o que Jesus estava falando. Precisamos daquilo que Deus nos dá para a nossa sobrevivência e precisamos daquilo que Ele nos fala para nos ensinar a vida correta de acordo com a sua vontade. Pois bem, eram essas coisas que eu queria transmitir e quero terminar com as seguintes palavras. No momento atual, há, em muitos lugares, grande carência de meios de sobrevivência. No mundo inteiro, com a pandemia, os meios de sobrevivência estão muito escassos. E isso vai desde a falta de alimentos até de meios para prepará-los. Foi mostrado na televisão de mulheres que tinham alimento, mas não tinham gás para cozinhar o alimento. E elas começaram a improvisar um fogão a lenha. Vejam só que coisa, né? Ela ganhou a cesta básica, ela tem a comida na sua despensa, mas não tem gás para fazer a comida. É um tempo de muita carência. E elas têm que sair à procura de alguns pedaços de madeira, o que não é tranquilo, porque, como o cientista falou, muitas madeiras são tratadas com produtos tóxicos, e essa madeira, quando é queimada, ele elimina uma fumaça que pode ser tóxica, mas elas correm um risco e cozinham assim. Doentes morrem nos hospitais por falta de oxigênio e medicamentos. Mesmo assim, devemos continuar esperando na providência divina. Sabemos que Deus vai prover, no momento certo, todos os recursos necessários para preservar a nossa vida, que Ele ama, que Ele preza. Jesus estimulou seus discípulos a contribuírem para fazer chegar aos carentes os recursos da providência divina. Acima de tudo, devemos desejar não somente recursos de sobrevivência,
mas também devemos desejar um relacionamento com Deus por meio da sua palavra. Jesus deu o pão e deu a palavra, alimentou e salvou. Que Deus nos abençoe. Amém.